Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana importante de decisão de taxa de juros ao redor do mundo. E a gente começa falando aqui do Brasil. O nosso Banco Central decidiu elevar a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, em 1,5 ponto percentual. A nossa taxa Selic agora está em 10,75. A taxa básica de juros no Brasil volta para o patamar de 2 dígitos, depois de mais de 5 anos em apenas um dígito. Sinal de que a inflação vem pegando forte o nosso país. Mas não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, a inflação tem sido um problema constante. O Banco Central da Inglaterra decidiu por aumentar sua taxa básica de juros em 0,5%. Já na Europa, o Banco Central Europeu decidiu manter a taxa básica de juros, mas a mudança de discurso da presidente Christine Lagarde mostra que a Europa agora também se preocupa com a inflação. E essa inflação na Europa pode ser agravada pelo possível confronto entre Rússia e Ucrânia, que ganhou um novo patamar de tensão ao longo dessa semana. Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar 3.500 soldados para o leste europeu. Além disso, eles acusaram a Rússia de tentar usar um vídeo falso para poder justificar a invasão. A gente sabe que a Rússia é a principal fornecedora de gás natural para a Europa. E caso estoure um confronto, isso pode agravar e muito a situação da inflação no continente europeu. Apesar do aumento na taxa básica de juros, a nossa Bolsa de Valores conseguiu performar bem essa semana e fechou no positivo, em leve alta de 0,3%. E ela segue sendo ajudada pela alta no preço das commodities. O petróleo, mais uma vez, fecha a semana em alta. Teve uma alta essa semana de 4,82%, com o barril Brent, que é referência para a Petrobras, cotado a $92,79. O minério de ferro, apesar do feriado do Ano Novo Lunar lá na China, a China tem um feriado de uma semana, volta a operação da Bolsa de Valores chinesa só a partir da segunda-feira, mas mesmo assim o minério de ferro teve uma alta ao longo dessa semana, subiu cerca de 5,89%, com a tonelada cotada aos $143,50. Já o dólar fecha mais uma semana em forte queda, caiu cerca de 1,27% essa semana e encerra cotado a R$ 5,32. Já lá fora, depois do tombo da semana passada, as bolsas se recuperaram essa semana. Todas as bolsas lá em Nova York, tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq quanto a Dow Jones, fecharam a semana aí com uma alta de cerca de 1%. E no centro de toda essa oscilação que teve na bolsa americana ao longo dessa semana estão as empresas de tecnologia que divulgaram seus balanços. Enquanto a Alphabet, que é dona do Google, e a Amazon divulgaram resultados positivos, o Facebook, a Meta, que é dona do Facebook, surpreendeu negativamente e teve uma queda histórica de mais de 20%. Isso principalmente porque o Facebook vem perdendo usuários, principalmente para o TikTok. E isso fez com que as ações da Meta despencassem essa semana. Outro dado importante dos Estados Unidos essa semana foi o payroll, que é o índice do trabalhador urbano dos Estados Unidos. Mostrou que os Estados Unidos criaram mais de 467 mil vagas de emprego, o que veio bem acima do que era esperado pelo mercado. Um payroll forte mostra que a economia norte-americana vem se recuperando da crise do coronavírus e vem crescendo forte, o que aumenta as expectativas pelo aumento da taxa de juros lá a partir do mês de março. E a gente sabe que se aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, a tendência de saída do capital estrangeiro aqui do Brasil para fazer com que a nossa bolsa caia e o dólar volte a subir. Falando agora um pouco da renda fixa, o DI para janeiro de 23, os juros futuros, eles tiveram uma leve variação positiva de 0,08%. Encerra essa semana cotado a 11,98%. Já falando da carteira de títulos públicos, os títulos pré-fixados, o IRFM, ele fecha esse mês de janeiro com uma leve queda de 0,08%,
enquanto a carteira geral de títulos públicos fechou o mês de janeiro em leve alta de 0,2%. Já essa semana, todos os dois renderam positivo, com uma alta em média de 0,4%. A expectativa esse ano é de que os índices de renda fixa, de uma maneira geral, não performem tão bem assim. Principalmente que a gente tem uma expectativa de elevação de taxa Selic e que essa taxa Selic se mantenha num patamar alto. Então, enquanto você tiver o DI pagando um valor alto, atrativo no mercado, a tendência de se procurar por outros títulos de renda fixa, ela é menor, o que pode fazer com que os títulos públicos sofram um pouco ao longo desse ano, principalmente os pré-fixados. Falando agora um pouco do cenário político, ele já começa a contaminar um pouco o mercado. A gente pode observar essa semana que uma fala do ex-presidente Lula de que vai controlar os preços da Petrobras fez com que as ações da petroleira caíssem um pouco ao longo da semana. Logo depois a Petrobras se recuperou, principalmente devido à forte alta do petróleo. Mas a gente já começa a ver esse cenário eleitoral contaminando um pouco aí as expectativas do mercado financeiro. Outro destaque político dessa semana foi a PEC dos combustíveis. Foi enviado para o Congresso Nacional uma PEC que autoriza tanto o governo federal quanto os governos estaduais a reduzirem ou até mesmo cortarem os impostos sobre os combustíveis, para tentar frear a alta dos combustíveis. Essa PEC ainda precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, mas é uma forma defendida aí pelo presidente Jair Bolsonaro para controlar o preço dos combustíveis, que foram os principais fatores que pesaram na inflação no ano passado e já vem pesando também para esse ano. Para a semana que vem, fica a nossa expectativa pela divulgação do IPCA, que é o nosso índice de inflação, além da ata do Copom, que vai permitir que a gente consiga entender o que levou essa mudança de tom no comunicado de que as próximas altas de juros aqui no Brasil podem ser em patamares mais leves. Também vai haver a divulgação de índices de inflação nos Estados Unidos e na Europa. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.